Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo não está tanto, por isso que eu tô gravando esse episódio hoje. É a terceira vez que eu tento gravar um episódio, mas as outras duas eram tipo um compilado de acontecimentos. E eu resolvi deixar pra lá esses acontecimentos, porque ontem eu terminei de ler A Metamorfose do Franz Kafka e eu precisava dividir com alguém a raiva genuína que eu tô sentindo, a indignação muito grande mesmo, porque, meu Deus, que raiva que me deu, puta merda. Pra compensar, né, que eu li. É a segundo livro do Kafka que eu leio. O primeiro foi ano passado, no verão. O Processo. Arrastado, muito chato, demorado, mas eu terminei. E aí, esse do Franz Kafka é um pouco mais curto, tem só 96 páginas. E eu li em 2 dias. Eu li numa tarde de um feriado de Tiradentes, e ontem de tarde eu consegui ler mais um pouco e terminar de noite. E é inacreditável, porque tudo que mexe com coisas mentais, né, questões mentais, que é nitidamente o caso aqui do Gregor Samsa, que é o personagem principal, me deixa um pouco fora das ideias, um pouco indignada. Eu vou, obviamente, falar spoiler do livro, porque, né, como é que eu vou comentar o que aconteceu e me deixou irritada se eu não contar, então fique aí o aviso. Eu tô gravando em vídeo esse podcast, não sei se vai ser subido em vídeo, mas se tu estiver ouvindo em outro lugar que não o canal no YouTube do Naftalina Fresh, saiba que talvez esteja em vídeo isso que tu tá escutando em áudio agora, tá? Só fica aí de aviso mesmo, que daí eu consigo mostrar a capa do livro pra vocês. Esse livro aqui fala que o Gregor acorda um belo dia e ele é um inseto, não fala que é uma barata, igual o tufão da Avenida Brasil mentiu pra todos nós. No livro que ele lê, ele fala pra Carminha que, o cara virou uma barata, Carminha. Não sei se outras edições realmente tratam ele como uma barata. No meu, só fala um inseto. Escolha aí um inseto da sua preferência. Não tem como ser um grilo, porque ele não pode pular. E não tem como ser uma joaninha, porque a descrição é horrorosa. Então não tem como ser minimamente gracioso esse inseto. Então fica aí, pra tua cabeça. A gente vai tratar como se fosse uma barata, apesar dele não falar muito sobre isso. O Gregor acorda e ele é uma barata, basicamente. Ele acorda e ele descobre que ele é um inseto. E no final de tudo eu fui descobrir que isso muito provavelmente era falando sobre burnout, que é nítido que é uma grande analogia a algum tipo de doença da mente que acometeu todo o corpo do personagem, mas fica aí como se fosse um grande burnout, porque o Gregor é caixeiro viajante e a vida dele é, obviamente, viajar para poder trabalhar e garantir o sustento da família, que a família é os dois pais e a irmã adolescente de 17 anos que se chama Gretchen. É realmente Gretchen, não é Gretchen, é Grete, o nome da irmã mais nova do Gregor. E é ele que garante o sustento da casa, é ele que trabalha igual um louco e garante o sustento de todo mundo, é ele que paga o apartamento muito grande que é na cidade que eles moram, lá no centro, aparentemente. Tudo é ele, fica tudo pras costas dele. Aí nesse belo dia ele acorda e ele é um inseto, ele tá em choque, óbvio, né? Tu se destapa na cama e vê que a tua mão virou um monte de patinha, chega a me dar um pouco de agonia de pensar. E aí ele tá preocupadíssimo, porque ele tinha que ter acordado às 4 da manhã para pegar um trem das 5, pra aí ele poder estar trabalhando. E aí já é quase 6, quase 7, sei lá, não vou lembrar agora, porque isso não importa. O fato é que ele não vai trabalhar. E aí que começa o desenrolar das coisas, porque vai te dando uma revolta, entre muitas coisas, pro fato de que ele só serve pra família enquanto ele de fato está servindo, dando dinheiro pra dentro de casa, porque o pai faz 5 anos que tá parado em casa e aí engordou e não consegue mais trabalhar, não consegue mais se locomover. A mãe tem asma, não pode trabalhar. A irmã ainda é uma adolescente. Aí, imagina, não vamos fazer nada sobre isso. Deixe que o Gregor traga o dinheiro pra gente e é isso aí. Nesse dia ele não vai trabalhar e ele não vai nunca mais trabalhar. E a partir disso, são 3 meses que se passam nesse livro da família não sabendo lidar com o Gregor, porque, bom, eles não sabem que ele escuta e que ele sabe e que ele tem consciência, pra eles é só tipo um monstro.
cujo qual agora eles têm vergonha e não querem que ninguém saiba que existe, por isso ele vai ficar fechado no quarto dele, se arrastando por aí como o inseto que ele se tornou. Mas ele tá lá. Tipo, a casca dele é outra, ele se transformou em outra coisa, mas a cabeça dele tá lá, as ideias dele estão lá. E meio que, foda-se, ninguém tá nem aí, porque eles acham que, tá, virou esse bicho aqui, se desumanizou completamente. A analogia é essa, né? Ele virou um inseto porque a doença fez ele ficar desumanizado. A família desumanizou completamente ele. Então, ele não é visto mais como uma pessoa, né? Porque realmente fica difícil. Então, olha, ver um inseto gigante no quarto, né? Difícil de ver. Mas eles ignoram completamente. No começo, a irmã ainda tenta cuidar, se assusta, claro, com a figura, mas ainda tenta deixar umas comidas lá na porta pra ele pegar e comer. Ele acaba que vai indo e não come mais. Os pais não conseguem mais olhar pra ele, não veem, né? Não reconhecem mais o filho naquela figura. E ele vai ficando cada vez mais largado, porque ao longo dos 3 meses a irmã vai se cansando de cuidar dele, porque ela acha que ele não tá mais lá, que é só, enfim, um inseto. E aí ela vai desistindo de abrir a janela do quarto, de levar comida pra ele, de limpar decentemente o quarto dele. E aí ele se torna um grandíssimo fardo pra família, porque fica lá jogado no quarto, escuro, muito sujo, porque a irmã não tá mais cuidando disso, então não tem como ele cuidar, né? Como é que tu consegue imaginar um inseto pegando uma vassoura, um balde e limpando? Não tem como. Então ele vai ficando meio que, né, pra lá. E aí as pessoas não sabem que isso tá acontecendo, porque no começo, quando ele não levanta da cama e não vai trabalhar, os pais chamam a irmã e falam: vai buscar um serralheiro pra arrombar essa porta e vai chamar um médico no hospital do outro lado da rua. No momento que eles veem que o Gregor é um inseto, eles cancelam o chamado. Não se dá desculpa nenhuma, não se fala que desculpa foi dada. Só que assim, agora era o momento de vir um médico atender esse cara. A família optou por não. Não vou chamar ninguém, deixa ele assim mesmo. A gente que se vire com esse cara, que agora é um inseto. Ninguém vai ver o que aconteceu com ele. Então eles tinham vergonha, né, do Gregor agora enquanto inseto. E preferiram nem chamar um médico para isso, deixaram por isso mesmo. Os empregados foram sendo demitidos porque não conseguiam conviver na casa do jeito que a coisa andava. E eles se obrigaram, o Sansa, né, os pais e a irmã, se obrigaram a sair de casa para arrumar um emprego, porque já que o Gregor estava doente, né, transformado em inseto, não entrava mais dinheiro em casa. Tinha uma que outra economia, mas isso não ia, né, durar para sempre. E aí, magicamente, depois que o cara precisou virar um inseto dentro de casa, a irmã virou balconista num comércio. A mãe dele, que tem asma, continuou em casa, mas trabalhava costurando lingerie pra fora. O pai dele magicamente arrumou serviço num banco, e aí todo dia ele ia trabalhar e voltava. Acho que era num banco pela roupa que ele descreve, não vou lembrar agora. Precisou a pessoa ficar doente das ideias, amanhecer igual um bicho, né? Nessa grande analogia aí de doença, de não se reconhecer mais, de se desumanizar, de virar outra coisa que não um ser humano aos olhos da família e de si mesmo, porque não se reconhece mais. Precisou acontecer tudo isso para que a família tomasse uma atitude e fosse atrás do seu próprio dinheiro, de fazer alguma coisa por si, e abandonaram completamente quem antes fazia tudo por eles. A vida do Gregor era trabalhar, ele não se reconhece mais a partir do momento que ele não consegue levantar da cama e trabalhar. E isso foi me dando uma raiva tão grande, eu tô tentando falar isso com calma agora, não devo estar conseguindo. Chega a me arder a boca do estômago quando eu me lembro dessas passagens assim do livro, que era nítido que o cara só servia enquanto ele tava botando dinheiro dentro de casa. E que a partir do momento que a família começou a ter o próprio dinheiro, foda-se o Gregor, que se dane esse cara,
Ele é só mais um bicho que não serve pra nada e agora a gente não vai mais dar a mínima pra ele, porque ele nem deve ter consciência mais do que tá acontecendo ao redor, ninguém se importa mais com ele. Tanto não se importa que em algum momento ali, o pai dele tenta matar ele, tá? Vou falar bem aqui pra vocês. Começa a arremessar todas as frutas da fruteira que ele tinha. Fica presa. Isso me deu uma agonia tão grande, gente. Fica presa uma maçã nas costas do Gregor, que agora é um inseto. E ele só não é morto ali na hora pelo pai dele porque a mãe impede, se eu não me engano é isso. A mãe segura o pai e impede que mate, porque no fim das contas ali dentro tá o filho, em algum momento é o filho. Ele fica com a maçã presa nas costas até o final do livro. A maçã podre, dando infecção no corpo dele de inseto. E ninguém faz nada. Ninguém faz literalmente nada. O Gregor morre, tá? Porque aparentemente o Franz Kafka gosta de matar todos os protagonistas dele. A pessoa sofre do começo ao fim. Ela acorda e é um inseto. Sofre, sofre, sofre. Todo mundo larga de mão. E no final ele ainda morre. Porque não. Ele percebe, né? Ele escuta, é verbalizado perto dele. Que seria melhor para a família que ele desaparecesse por livre e espontânea vontade, porque é um fardo muito grande do qual a família se livraria. Amaram? O cara morre, ele simplesmente morre. Ele vai pro quarto dele, depois de um auê que acontece ali no meio do livro, do meio pro fim, né? Ele deita, tomba a cabeça dele, e aí fala que as narinas deixam escapar o último suspiro, lararirarará. Ele morre. Ele fica lá morto. Uma baratona gigante, um insetaço muito grande, com uma maçã fincada nas costas, que ninguém cuidou, que ninguém nada. E eles tanto não dão a mínima para isso, que a faxineira tenta dizer para eles que, eu estou indo embora, meu serviço foi feito, não precisa se preocupar com aquilo que aconteceu lá naquele quarto, porque eu já dei um jeito. Que jeito? Qual que é o jeito? Eles nem se preocuparam em saber o que foi feito do corpo do filho, que agora era um bicho. Porque o Kafka, ele não fala pra nós que jeito que foi dado no corpo, o que aconteceu com o Gregor. Só fala que o quê? A família foi embora da casa. Eles estavam mais preocupados, 3, pai, mãe e filha, em escrever uma carta para cada um dos seus respectivos chefes, falando, hoje eu não vou trabalhar por isso, isso e aquilo. Peguei uma folga, um beijo. Ninguém fala o que aconteceu com o corpo do Gregor. Ninguém fala nada, fica no ar, assim, fica pra sua imaginação o que aconteceu, coitado do bicho Gregor morto dentro de casa. Eles saem de casa, os familiares, o Sansa, pensando, seria melhor a gente morar num apartamento menor, né? Porque a gente morava num apartamento grande desse tamanho, porque o Gregor queria, mas assim. Então, assim, completamente ingratos, além de tudo. Otários, que não tem mais o que ser, porque nunca agradeceram o filho por nada. No momento que ele precisava ele ser cuidado, as pessoas largaram de mão, não quiseram saber porque não sabiam como lidar com o problema que ele tinha. Então era melhor não lidar, deixa morrer fechado num quarto. A gente se livra disso e vamos viver a vida que a gente queria, porque não adianta. E o livro termina com os dois otários, o pai e mãe do Gregor, agora focados em pensar que a filha adolescente de 17 anos, a Gretchen, ela tá bonita agora. Porque ela virou uma mulher. Porque ela é belíssima. Então chegou a hora dela arrumar um homem. Vamos casar essa menina daqui a pouco com um homem rico pra gente continuar tendo como se sustentar. O Gregor vira um inseto de burnout, porque ele trabalhou e dedicou a vida dele trabalhando pra essa merda dessa família. Pessoal. Ele morre por isso. E aí a próxima que vai logo dessa vai ser a Gretchen. Porque eles agora olham pra ela como a nova fonte de renda da família. Tá na hora dessa queridíssima arrumar um marido rico pra vida continuar. Pra ela ter uma vida, pra esse pai e pra essa mãe provavelmente largar os empregos e ficar daí nas costas dela.
Já que não tem mais o Gregor, né? Morreu. Ai, gente, assim, ó. Meu Deus do céu, se tu nunca leu a Metamorfose, tá meio que aí um resumaço pra ti. Mas eu recomendo que tu leia pra que tu sinta raiva também. Às vezes é bom sentir raiva e botar pra fora em forma de alguma coisa. Tô fazendo esse vídeo, esse podcast, pra ver se isso canaliza. Porque ô raiva que me deu dessa família. Meu Deus do céu, cara! Nossa senhora, e realmente, assim, ó, enquanto ele tava vivo e trabalhando e pagando o apartamento grandão deles na cidade, não, lindo. Lindo e maravilhoso, tava servindo super. Aí morreu, né, de burnout. Aqui, ó, que bonito o desenho de dentro pra ilustrar, né, o inseto. Mas assim, ai não, agora virou um inseto, sinto muito. Olha, aqui eu achei meio assustador, tá? Essa ilustração que é meio humano, meio inseto, não gostei. Mas ela acompanha cada capítulo, esse desenho aparece. E aí eu sei que foi isso, sabe? Fiquei indignada, pensando, nossa, realmente a gente não é nada no mundo, né? Puta merda, daí tu vai lendo e vai te dando uma raiva, porque ele vai descrevendo isso no começo do livro, falando que, nossa, meu Deus, eu não consegui pegar o trem das 5, eu vou tentar pegar o das 7, e aí eu vou falar com o meu gerente, porque daí ele vai entender, e a vida dele gira em torno a minha serventia é trabalhar e botar dinheiro aqui dentro, porque eu tenho que sustentar minha família, meus queridos pais, minha linda irmã. Fiquei doente, acordei um inseto, foda-se eu. Ninguém tá nem aí. A próxima a ser a vítima é a minha irmã, que também me largou de mão a partir do momento que não sabia mais o que fazer comigo, cansou de me ajudar. E a gente termina o livro assim, sabe? Com raiva de uma família que não existe, com raiva de um autor que já se foi tem muito tempo, eu acho, né? Faz muito tempo isso. Gente, assim, ó. Ótimo livro, mas muito bom pra dar raiva também. E eu não sei nem como fechar o podcast, é só porque eu tava com tanta raiva, tão indignada, quando a última página, ela termina um parágrafinho, assim, ó, pequenininho. Quando chegou no final, eu não acreditei. Eu virei a página e eu vi só isso daqui. Pensei, não, peraí. Não é possível que eu li em 2 dias e é assim que acaba. Porque, ai, assim, ó, não é possível que só eu fiquei indignada lendo a Metamorfose. Não pode ser, eu sei que não. Eu sou, tipo, ai, o ser de luz especial, o floco de neve, que a única pessoa que ficou indignada lendo. Eu sei que não. Só que como eu li isso de 2 dias pra cá, não tem 24 horas que eu terminei esse livro, eu precisava falar com alguém. Então, perdão, os escolhidos estão sendo vocês por me ver derreter de raiva com um livro. Porque o coitado do homem, eu não sei que fim levou. Que fim levou, gente? De justiça por Gregor Samsa. O que fizeram com o corpo dele de inseto? Meu Deus do céu. Não teve um enterro, não diz o que aconteceu, sai. Beijinho, tchau, tchau, e vamos embora. Vida que segue, que agora esse bicho morreu, a gente vai viver o que a gente sempre quis. Ah. Vai ter que encerrar por isso mesmo, né? Eu vou ficar por aqui hoje, porque eu tô tendo um piripaque quase do Chaves. E eu preciso me acalmar. Vai vir agora o fechamento do programa, então eu agradeço você que me ouviu ou que de repente me assistiu, né, se estiver em vídeo, até o presente momento. A gente se vê.